Bom dia a todos e a todas. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Deixa eu avisar aqui ao professor Neemias que eu já estou ao vivo para que ele nos conte mais sobre o Manual de Prática Jurídica Civil. Esta é a sexta edição, revista atualizada e aumentada. Olha só, ele estava em dúvida de comentar nisso. Vamos aguardar aqui o professor Neemias Domingos de Melo, que é advogado militante de São Paulo, palestrante, conferencista, professor de Direito Civil, Processual Civil, Direito Difuso, Ambiental, Consumidor e ECA, nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito. É professor convidado da Universidade Paulista, Unip. E o currículo dele segue, olha só, é quase um artigo científico o currículo do homem que está aqui conosco. Agora só deita o celular, professor, para a gente te ver melhor aí, porque o senhor está de lado. Aí, garoto! Um dia eu aprendo, Maravilha! Leonardo. Sofrendo nada, já entrou e já deu aula no negócio. E você está bem, querido? Graças a Deus. E você, meu amigo? Muito bem, graças a Deus. É bom estar com você mais uma vez. Coisa boa. Para a gente é sempre uma honra e um prazer ver aqui a sua docência em torno desses livros. Uma docência que nós admiramos muito justamente porque ela traz a essência da prática. O senhor é daqueles advogados clássicos que enfrentou muitos anos de balcão e que hoje, claro, continua na ativa, mas já nos processos digitais. Então, professor, queria que o senhor nos contasse um pouco sobre essa nova edição de Manual de Prática Jurídica Civil. O que essa obra traz, antes da gente falar das revisões, atualizações e ampliações, o que essa obra traz para o estudante ou para aquele que está fazendo concurso público de utilidade? Leonardo, o livro tem um caráter muito prático, muito objetivo. Porque se você pegar os manuais que estão aí na praça, eles são, como é que eu diria? Eles mostram modelos, mostram formulários, mas não aborda a questão de como você enfrenta isso no dia a dia. Quer dizer, não adianta eu apresentar um modelo de petição, pura e simplesmente. Eu preciso apresentar um problema, que é isso que eu faço. A partir desse problema, a gente destrincha como é que pode resolver aquele problema, ou seja, vai criar um caminho pelo qual você, como advogado, deveria proceder, para só lá na frente, com tudo já montado, inclusive com os documentos que seriam indispensáveis para a propositura daquele tipo de ação, é que a gente vai tratar do modelo. Ou seja, o modelo eu diria, entre aspas, o menos importante. Porque o importante é o caminho. Sim, Então, nesse livro, eu trato de questões como, por exemplo, como é que você atende seu cliente de forma, digamos, correta, objetiva e com a condição de levantar todos os elementos necessários do problema que ele veio procurar você no seu escritório. Então, o livro, embora sirva para o estudante, ele visa muito o advogado de início de carreira e visa muito também aquele graduado que está fazendo exame da ordem e que poderá utilizar muito bem esse livro. Você quer ver uma questão recente que está no livro e que se o pessoal que estava fazendo esse último exame da ordem tivesse meu livro em mãos, não teria enfrentado o problema que causou o fato de terem pedido lá uma petição de exceção de pré-executividade. Não sei se você acompanhou, foi na área trabalhista, tudo bem, mas não trabalhista. importa, a exceção de pré-executividade cabe em qualquer lugar. E eu trato dessa questão no meu livro. E o que é que me surpreendeu nessa discussão toda que gerou o fato da OAB ter pedido um modelo de peça que não está previsto em lei? Ora, meu Deus do céu, porque não está previsto em lei não significa que não exista no mundo real. Tanta coisa não está prevista em lei e, no entanto, entre aspas, é lei. É Com só certeza. lembrar da questão do casamento de pessoas de mesmo sexo. Não tem legislação tratando disso. Então, se cair uma questão versando sobre a questão do casamento ou da união estável homoafetiva, essa questão tem que ser anulada porque não tem lei prevendo isso? Pelo amor de Deus, não é? A exceção de pré-executividade existe desde o século passado. Eu não diria que é unânime na doutrina, porque não existe nada em direito que seja unânime, mas é amplamente majoritária. Então, se você pegar meu livro, Leonardo, lá na página 231,
eu não só explico o que é exceção de pré-executividade, explico o que é, como também, na sequência, apresento modelo de petição, né, tanto requerendo quanto se opondo à questão da exceção de pré-executividade. Então, essa é uma questão que não está tratada em lei, mas é presente no dia a dia de qualquer advogado. Outra coisa que pode parecer absurdo também para muita gente, eu trato a partir da página 323 de uma questão polêmica, presente, importantíssima, que é a questão do abandono afetivo, que não se dá apenas com relação aos pais em relação aos seus filhos, como também o inverso, né, dos filhos em relação aos pais Aos pais. idosos, principalmente. Quer dizer, isso está em lei? Não, não está em lei. Mas está presente no dia a dia da sociedade? Sim, está Muito presente. mais Está do no que se imagina. judiciário? Está no judiciário. Tem projeto de lei na Câmara e no Senado? Tem em ambas as casas. Gente, então veja, o que a gente procura mostrar não é a estrita previsão legal que esteja no Código de Processo Civil, no Código Civil. A gente procura mostrar tudo que é presente no dia a dia e que tem importância. E mais do que isso, mostramos depois como é que se faz a petição, se você for requerer uma questão como essas duas que eu mencionei aqui. Mas são só duas que eu mencionei, mas tem várias, né? Muitas. Professor, eu quero tocar num ponto aqui que é assim, essencial e até meio místico, assim, no seguinte sentido. O senhor já foi examinador do exame de ordem. Sim, Então, o senhor trouxe para o crivo do exame a sua experiência. sim. O que espera o examinador? Tendo dito o que o senhor disse agora de forma brilhante da exceção de pré-executividade, o que passa pela cabeça do examinador? O que ele espera do candidato? Olha, espera bom senso. Que Normalmente as maravilha. questões parecem por demais complicadas e não necessariamente o são. Quer dizer, muitas vezes o candidato acaba errando por nervosismo, mas o que eu observei nos últimos tempos que eu estive lá na OAB participando dessa comissão é que muitas vezes, atualmente, as pessoas não leem. Ou se leem, leem en passant. Superficialmente, ano passado. E não consegue adentrar sabe, no cerne da questão. E aí se atrapalha e não responde, principalmente quando se trata da segunda fase, em que você tem um problema e a partir daquele problema você tem que fazer uma peça e a partir daquele problema tem que fazer algumas respostas. Quer dizer, muitas vezes você observa que o aluno tem conhecimento, porque o que ele coloca tem nexo, ou seja, tem conteúdo, mas está desprendido do que foi pedido, entendeu? Então não adianta eu falar um monte de coisa que é correta, mas não com relação ao que foi efetivamente pedido. Então, mais das vezes a gente percebia, principalmente quando ia fazer correções, na época que a correção ainda era física, porque hoje é tudo feito por inteligência Digitalmente. artificial, né? Mas quando a gente fazia as correções das provas físicas, você via muitas vezes que o aluno, pelo desenvolver que ele promovia, você percebia que ele tinha conhecimento, mas ele não absorveu, ele não entendeu o que efetivamente estava sendo pedido, qual era o cerne da questão. Então, eu acho que um dos maiores problemas hoje dos estudantes, e talvez até de muita gente que já está até profissionalmente atuando, muitas vezes não ler com a atenção, com o cuidado que deveria, entendeu? Então, acho que esse é o maior problema. É. E acho que é geral. Tudo bem, a gente está falando da nossa área, mas acho que é geral. Hoje o pessoal não lê absolutamente nada, é, enfim, e depois não tem capacidade de compreensão quando faz uma leitura em que alguém formulou uma questão, muitas vezes de forma até a testar essa capacidade do candidato. Quando o senhor fala que hoje é corrigido pela inteligência artificial, há ali um espelho, então, de orientação básica que algum examinador selecionado para aquele exame faz o input e fala, ó, se isso não estiver Sim, presente, tal, há um né? espelho ali, né, professor? Sim, sim, sim. Mesmo antes da inteligência artificial, né? Porque essa coisa do exame da ordem ser corrigido
por computador já vem há mais de 10 anos. Né? Se falava naquela época ainda sobre inteligência artificial, mas é isso que você resumiu. A gente fixa quais são os pontos que deveriam ser observados. Se esses pontos não forem observados, o próprio computador vai corrigir e vai atribuir uma nota. Evidentemente que se houver um recurso contra a avaliação que foi feita, Avaliação, aí sim um profissional vai dar uma olhada e avaliar. muitas vezes o recurso é procedente, né? Por isso mesmo, muitas vezes em aula, quando eu falo aos meus alunos, eu falo, olha, recorra. Ah, professor, mas não interessa. Não interessa. Recorra, você está numa área que recorrer vai fazer parte do seu dia a Parte da dia. sua vida, É, o seu exatamente. cliente não tem razão, mas ele quer que você recorra, você entre aspas, um Recorre. funcionário dele. Você vai explicar para ele quais as consequências, quais as chances, né? Vai dizer que ele vai ter custas, que pode sair uma condenação aumentando honorários, você explica para ele os riscos, mas a decisão é dele. Aí ele decidiu, quero recorrer, se vira, Vai recorre. lá, irmão. Então, eu já tive exemplos na minha vida prática de aluno que tirou 3 e disse que não ia recorrer, porque como é possível reverter uma coisa dessa? Tirei só 3, recorre e depois o cara ser aprovado. Aí vem, pô, professor, te agradeço. Falei, pô, você nunca pode desistir nessa nossa área, assim como na medicina, você não pode desistir da De defesa um do caso seu da cliente, defesa, e muito menos exatamente. de fazer a sua defesa, né? Quer dizer, incrível. Então, não, é isso, Leonardo. Muito bom. Ô, professor, é, o livro traz aproximadamente 30, mais de 30 modelos de peças, Sim, né? Ou seja, não só aquele que está pensando no exame de ordem, mas o advogado poderia ter essa obra como um manual prático de peças processuais. Manual sim, prático esse, na minha sim, opinião, muito mais seguro do que a própria inteligência artificial pode oferecer. O senhor concorda com claro, isso? claro, Leonardo. Você me dá a oportunidade até de falar outra coisa interessante que tem no livro. Todos os manuais tratam das questões de maneira estanque. Petição inicial, é isso, ponto. Contestação, é isso, ponto. Só que não ligam uma coisa com a outra. E o iniciante, porque hoje, por sinal, Leonardo, muitas faculdades não dão mais aulas de caráter prático. Até 10 anos atrás, todas Era tinha, obrigatório, né? Tinha durante que os sempre 2 ter. últimos anos, tinha, pelo menos durante 4 semestres, você tinha aulas práticas, em que ia para a sala para aprender a fazer petições. Hoje não tem mais, na maioria não tem mais. Então, o livro tem utilidade não só para isso, como também eu ligo uma coisa com a outra. Ou seja, eu explico como é a petição inicial, apresento um modelo, depois, a partir desse modelo, vamos fazer uma contestação. Mas a contestação é com relação à petição inicial, para mostrar ao aluno como uma coisa se liga à outra. Não são coisas estanques. E aí, depois da contestação, tem a réplica. Aí a gente explica o que é a réplica, mas a réplica é sobre o que a contestação trouxe ao processo. Precisa fazer um agravo de instrumento. Ótimo, vamos ver como é que é o que é o agravo de instrumento, vamos explicar o que é, vamos elaborar um modelo, mas sobre uma questão prática que foi tratada ou na petição inicial, ou na contestação, ou na réplica. Entende? Então, uma coisa vai ligando para a outra, até quando chega nos recursos lá na frente, apelação, ou mesmo eventualmente recurso ao STJ, tudo vem daquele problema primeiro, originalmente proposto. Se você soltar as páginas do livro e montá-las num arquivozinho, é como se fosse um processo. Tem a Sim, petição inicial, tem o despacho do juiz, tem a contestação, enfim, depois tem agravo, tem a sentença lá na frente do juiz sobre o problema que foi apresentado lá na petição inicial e que foi contestado pelo réu. Tem a apelação com relação àquela decisão do juiz. Entende? Então, é uma sequência, é um processo, só que, claro, um modelo de processo. Então, nenhuma outra obra no Brasil, tratando de prática jurídica, tem esse tipo de enfrentamento. E por que a gente exato. fez assim? Porque dá para o aluno entender melhor. Ele não está vendo uma contestação seca com pontinhos. Não.
Aquilo está tratando da questão que foi apresentado no nosso modelo no capítulo anterior, que tratou da petição inicial. Ah, vai ter uma réplica? O que é réplica? Nós vamos explicar o que é réplica e vamos ensinar como fazer. Mas é do nada? Não. É a partir Não. daquela contestação que está no capítulo anterior. Então, uma coisa vai se ligando à outra. Isso, para o profissional iniciante, é de fundamental importância para entender o nexo do desenvolvimento do processual, entendeu? Então, são modelos, mas eles têm uma lógica. É um processo, é como se o aluno tivesse atendido o cliente, tivesse proposto a ação, alguém tivesse contestado, ele tivesse que apresentar réplica, tivesse que recorrer de decisões do juiz e tivesse que lá no fim, frente à sentença que foi prolatada, eventualmente recorrer do todo da sentença ou de parte da sentença. Porque muitas vezes o recurso não é sobre a questão da decisão como um todo, pode ser de uma parte da decisão. Parte da decisão me é favorável, então eu fico quieto, não vou recorrer disso. Mas pode Sim. ser que parte da decisão não atendeu os meus reclamos. Como, por exemplo, eu posso pedir uma ação indenização por dano material e dano moral. Ah, o juiz deu os dois, mas deu dano moral num valor que eu considero irrisório. Eu vou recorrer só do dano moral e só do valor, não vou recorrer do mérito da Do decisão, porque ele mérito da reconheceu questão. que houve Claro. dano moral. Então, não vou questionar mais o dano moral, vou dizer apenas, vou focar na questão do valor atribuído. Então, veja, eu vou recorrer de parte da sentença, como eu poderia recorrer do todo da sentença. Quando? Se o juiz negasse o dano material e negasse o dano moral, aí eu vou recorrer dos dois, vou recorrer de toda a sentença, mas eu posso recorrer de parte, e de parte não com relação ao mérito. Nesse caso, dano moral, então recorrendo não é do mérito, o mérito reconheceu que eu tenho direito ao dano moral. Só não me satisfez o valor por ser eventualmente irrisório, entendeu? Entendi. E olha, deixando isso muito claro para quem nos ouve aqui ou em reprise, por exemplo, usando o exemplo do que o senhor tratou do abandono efetivo da página 323 do livro, o senhor faz uma contextualização. Começa assim, abro aspas. Recentemente, o Judiciário brasileiro foi instado a se manifestar sobre a questão de abandono afetivo, também chamado de abandono moral, tendo surgido algumas decisões condenando pais que, independente de terem se desincumbido do ônus alimentar, faltaram com o dever de assistência moral aos seus filhos na exata medida em que se fizeram ausentes e por via de consequência, perdão, não prestaram a devida assistência afetiva e amorosa durante o desenvolvimento da criança. E aí o senhor continua, o senhor contextualiza de uma forma que dá para o operador chão. Ele está entendendo, inclusive, argumentos que ele pode usar na própria peça. Sim. Olha, o que, que é o abandono afetivo? É não estar presente, é não apoiar. Então, assim, o livro é muito rico, ele é uma ferramenta importantíssima. E, de novo, com essa contextualização, a gente está anos-luz à frente de qualquer inteligência artificial. E, de novo, em relação à concorrência, estamos únicos nesse mercado. Opinião minha. Ah, com certeza, eu concordo plenamente. E veja, a gente sempre trata dos dois lados da questão, né? O abandono afetivo é uma realidade, né? Muitos pais se separam e o ódio está presente na relação dos dois. O pai fala, olha, vou pagar a pensão e não me procura mais, não quero saber de vocês. E paga a pensão. Só que essa é uma obrigação do ponto de vista material, tá? Não precisaria nem estar em lei, quer dizer, a gente tem lei tratando de alimentos, porque o ser humano é uma raça abominável. Enfim, o ser humano me envergonha diariamente, porque os animais não abandonam seus filhos, não é? Verdade. Os animais matam na defesa dos seus filhos, matam para alimentar seus filhos, não é? O ser humano é uma figura tão abominável que é preciso ter uma lei obrigando pais ou mãe a cumprir com a obrigação e o dever fundamental de qualquer pai ou de qualquer mãe, que é criar o filho, né? E criar significa alimentar, mas esse alimentar não é só dar o que comer, não é? Agora, além disso, a criança precisa de carinho, precisa de afeto, precisa de acompanhamento para não ter problemas, inclusive do ponto de vista psicológico, outros traumas maiores, não é? Então, quando eu trato dessa questão, eu mostro os dois lados. Muitas vezes é o pai
ou a mãe que abandonou por vontade própria o filho ao seu próprio destino. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes o pai quer participar da vida do filho e a mãe que se separou com ódios, rancores, inveja, por motivos os mais variados, impede o pai de ter acesso a essa criança. Quer dizer, sabe, então não é abandono afetivo. O pai está sendo tolhido de ter acesso, que é um direito dele, ao filho. Então é a chamada alienação parental, que tem lei. Alienação parental. Então, você tem que analisar a questão no sentido amplo. Então, eu trato disso, eu mostro tudo. Não é só no abandono afetivo acontece ponto. Não, ele acontece sim, mas tem situações que pode até ir parar no judiciário e não é abandono afetivo realmente, porque há muitas vezes situações em que o pai ou a mãe que tem a guarda do filho coloca o filho contra o pai. E às vezes o próprio filho não quer ver o pai. Por quê? Porque a mãe ou o pai que tem a guarda incutiu na cabeça dele que o outro é um bandido, é um safado, é um picareta. Enfim, é preciso analisar essas questões, principalmente quando envolve família, com muito bom senso, com muito equilíbrio e saber que na vida real nem tudo vai ser do jeito que uma parte vem e conta para você, não é? Verdade. Porque você vai trabalhar com uma verdade, que é de quem te trouxe o problema. Mas é preciso você também considerar que aquela verdade pode ser contestada e pode ser que aquela verdade que estão te contando é a verdade que atende o interesse de quem está vindo te procurar. Então, Toda você, como verdade advogado, tem tem que pelo ter menos três equilíbrio, tem que versões, né? ter bom senso e não pode tratar o cliente como um amigo. Eu explico isso no livro. O cliente não é amigo. Não é aquele amigo que você bota a cabeça dele no peito e fala, vem, amiguinho, eu vou te apoiar em qualquer circunstância. Não, você é o advogado. Você muitas vezes tem que fazer até perguntas impróprias para o seu cliente. Para quê? Para você trabalhar com o mais próximo possível da verdade. Porque não necessariamente, principalmente quando envolve casos de família, não necessariamente o que o cliente te conta é a verdade escorreita, né? Isso, correto, é a visão dele, né? Ô, Neemias, me conta aqui um negócio. Esta obra, ela passa por constante atualização, né? Uhum, Como é uhum. uma atualização de uma obra de peças? O que que foi impactado da última versão para essa, da última edição para essa, para que aqueles que eventualmente tenham a quinta edição saibam da relevância de trocar? Olha, Leonardo, como eu falei num dado momento aí, nós vivemos hoje no Brasil uma situação jurídica em que os tribunais têm um papel importantíssimo, porque são os tribunais que interpretam a lei. Às vezes a lei diz uma coisa que você tem até a doutrina, mas até uniforme com relação àquilo, e de repente um juiz ou um desembargador, um ministro, faz uma interpretação e amplia aquilo que a letra fria da lei dizia. Por exemplo, se nós formos falar de divórcio, o divórcio, se tiver menores, obrigatoriamente, pela lei, obrigatoriamente tem que ser feito no judiciário. Portanto, o Sim. divórcio será judicial, ainda que as partes sejam de comum acordo com todos os fatos. Agora, o que o CNJ e o STJ já decidiu? Se as questões envolvendo guarda, visita e alimentos já tiverem sido resolvidas antes, para que diabos eu preciso que o divórcio desse casal seja feito na justiça? Não tem sentido. Para ter Só uma que a lei chancela, não né? diz isso, a lei não É, diz é. isso. Isso é a interpretação que foi construída a partir de uma lógica. Sim. A ideia de obrigar que seja judicial o divórcio quando tem crianças é para que o poder, o Ministério Público, Ministério possa Público. zelar pelo interesse dessas crianças. Mas se o interesse dessas crianças já foi resolvido em questão autônoma anterior, para que ir para o judiciário? Né? Nada impede, todo mundo sabe disso. Muitas vezes o casal se separa, entra com uma ação, não de divórcio, entra com uma ação para regular a questão de alimentos, de visitas e guarda. Se isso está resolvido, o interesse da criança já foi resolvido antes, com a Resolvido. presença do Ministério Público, e isso libera o casal para fazer
o seu divórcio extrajudicial. Então, o que a gente tem feito no livro é isso. Essas questões vão aparecendo, como aconteceu também com a questão do inventário, né? O inventário também hoje tem, não é portaria, como é que fala? Lá do CNJ, Resolução, tem, resolução. tem resolução do CNJ permitindo, em dadas circunstâncias, que o inventário, mesmo quando haja interesse de menor, possa ser resolvido extrajudicialmente. Não está na lei. Então, hoje, o que eu abordo no livro é muito essa questão. Muita coisa está na lei, evidentemente. A lei permite interpretação as mais variadas, e num dado momento a jurisprudência se consolida tanto que acaba adotando uma postura que aparentemente contraria a lei, mas não é contrariar a lei. É interpretar melhor a lei, entende? E isso a gente não deixa de abordar. E essas questões vão pululando. Essas duas questões que nós estamos falando aqui, até na edição anterior, não estava isso resolvido nos tribunais, portanto, eu não tratei disso. Entende? Então, o livro Magnífico, tem esse magnífico. aspecto, ele está atualizado, não só de acordo com a legislação, como também de acordo com a jurisprudência consolidada, principalmente aquelas que tratam de recurso repetitivo, que obriga todos os juízes do país inteiro, como as resoluções. Né? E aí volto mais uma vez. Nós temos uma decisão de 2010 do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a possibilidade de união estável entre pessoas de mesmo sexo. Se você for no Código Civil, quando trata de união estável e quando trata de casamento, fala claramente: casamento é entre homem e mulher. Se vai na união estável, a união estável se constitui entre homem e mulher. O Supremo disse, apesar da literalidade da lei, nada obsta que um casal, com base no afeto, constitua uma família, não é? E aí reconheceu a possibilidade da união estável homoafetiva. Depois, 2 anos depois, o CNJ baixou uma resolução definindo os procedimentos para o casamento, porque se reconhece a união estável, eu posso pedir o reconhecimento da união estável e transformação da união estável em casamento. Um E casamento. hoje, então, o que regula o casamento e obriga todos os cartórios do Brasil a realizar o casamento homoafetivo é uma resolução do CNJ, entende? Então, gente, é preciso ter compreensão para essas coisas. E a gente procura abordar essas questões no livro e cada vez que sai uma nova resolução ou Novidade. quando tem uma decisão vinculante, a gente anota para atualizar a próxima edição do livro. Ou seja, isso a IA não faz, a concorrência não faz, só Não, professor Neemias Domingos de Melo faz na sexta edição Revista Atualizada e Aumentada de Manual de Prática Jurídica Civil. Eu já disse e declaro aqui abertamente que eu acho que esse subtítulo que ele coloca aqui diminui a importância dessa obra. Não é só para graduação e exame de ordem. Isso aqui é um manual prático para advocacia. Quem precisa, está fazendo concurso, precisa desse livro. sim, Ele é sim. muito. A pessoa fica ali com muita humildade querendo dizer, mas não. O que ele faz aqui é um trabalho magnífico que atende concurso para defensoria, que atende a prática da advocacia no dia a dia. É um livro que precisa estar nas mãos de todo advogado. Teve dúvida, recorre ao livro. Professor, muito obrigado pela sua presença, é sempre engrandecedor. A próxima vez é o senhor que paga o almoço, né? Por isso tem Bom, 3 anos que bom, eu tá marcando esse almoço. mas o tempo passa, né? E hoje a gente, numa certa medida, essa coisa de poder resolver questões à distância, como estamos fazendo aqui, queira ou não, mesmo eu sendo meio contra essas coisas de internet, de IAD, de aba 4, mas não há como desprezar que é importante, né? Só precisa saber usar, Verdade. não é? Verdade. Inteligência artificial hoje, o pessoal no escritório utiliza. Só que eu não abri mão de revisar as Ah, coisas, né? importantíssimo. É. Porque se você não souber alimentar o computador com as coisas que efetivamente você precisa, pode sair uma montagem não atendendo os objetivos Os reais da ação objetivos. que você está propondo. Então, não abrimos mão ainda da revisão. Se eu fizer uma petição, nem que seja um estagiário, vai revisar para ver se eu errei em algum ponto, se eu fui omisso em algum momento, não é? Então, o que eu alerto muito é isso. A gente, por mais que o computador possa ser útil,
é preciso saber manejar, é preciso saber colocar os pontos apropriados para você ter, ao final, uma solução que se aproxime do que é real. Facilita a vida? Facilita. Mas só que a gente também não pode esquecer do seguinte: hoje, essa geração mais nova aí é cômoda, não é? Basta ver o Ctrl+C, Ctrl+V. Virou, mexeu, copiou, colou e colou errado. Ou Colou errado. colou impropriamente algo que não tinha nexo com aquilo que está sendo tratado. Então, não é. Inteligência artificial não vai salvar ninguém. Você precisa ter inteligência humana provocando a inteligência artificial com coerência e com sentido e nexo. Senão, vai dar, desculpa a expressão, vai dar merda. Vai. Professor, obrigado pela sua participação aqui conosco. É sempre um prazer e uma honra. E até o próximo ciclo de novas edições. Um grande abraço e na hora que você estiver vindo para São Paulo, vamos marcar aquele almoço que você está me devendo. Tá bom. Eu pago de novo. Obrigado, professor. Não, você está Um abraço, devendo satisfação enquanto enorme. presença física. Eu pago. Tá bom. Tá registrado. Obrigado, professor. Sempre uma simpatia. Valeu. Leonardo, um grande abraço, sucesso. Brigadão, Obrigado pra cara. gente. Amo vocês, tá? Beijão, tchau. Nós é recíproco. Valeu, amigo. Valeu, amigão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.